Vai, o telefone. Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui Ana Ricardina, que é aqui da Eurípides Barçanufo, a Edna Prudêncio, que é uma grande colaboradora aqui com o nosso programa. E a Edna hoje vai trazer para a gente um tema bem facinho, acho que quase nenhum de nós tem. Familiares difíceis. E é como eu costumo dizer, né? Se a gente consegue vencer na família, nós estamos preparados para qualquer sociedade, para enfrentar qualquer adversidade que vencemos a prova, pelo menos dentro da família. Boa noite, Edna. Boa noite, Jorge, Ana e ouvintes da Rádio Boa Nova. É com carinho e com prazer que aqui estamos, novamente. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Edna. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Vamos começar então, né? Então vamos lá. Posso começar? Pode. Então tá. Então, nós vamos hoje estar falando sobre os familiares difíceis ou parentes difíceis, que é a mesma coisa. E vamos ver o que é. Nós buscamos orientação de Emmanuel para estar nos falando o que é, por que é e como nós podemos lidar com essas situações. E é interessante a gente observar, quando a gente coloca muito a questão que o outro é que é difícil, é interessante que quando nós vamos ver com o Emmanuel o que ele fala, ele nos coloca na nossa posição. Ele deixa bem claro. Nós vamos buscar. Primeiro vamos entender o que é parentela. Aí o Emmanuel vai trazer para nós, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62, nós vamos só retirar aqui um trecho para a gente ver. Que ele coloca assim, o que vem a ser, ele fala a definição de família, aí ele coloca para nós que a questão da família ela vai sendo construída, mas como que ela vai sendo constituída ou construída? Através da parentela. Olha o que ele fala. Significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Aí o que dá para a gente entender aqui? Que, na verdade, nós estamos formando a nossa família. E aí nós vamos ver qual é o sentido, o conceito de família que nós temos. E que nós ainda não alcançamos. Nós estamos em vias de construir, de chegar a ser realmente essa família. Isso é importante a gente observar. Quando ele coloca que ela é um cadinho, vamos lembrar que o cadinho é tipo uma panela, uma panelinha usada pelo pessoal que mexe com joias, que mexe com esses metais para transformar em joias, em alguns instrumentos, e precisa que isso seja, esse material, esse produto seja de qualidade. Então ele vai nessa panela que ela vai levada ao fogo, num grau altíssimo, dependendo de qual que for o metal que for levado. Para quê? Para ali depurar. Para jogar o lixo, a impureza que tiver ali, ela ser separada. Então, olha só para você ver o que o Emmanuel coloca. Eu até ganhei, sabe, amigos? Eu ganhei um cadinho com um companheiro. Como eu gosto muito de falar de família, e eu gosto muito de estar usando essa referência,
Eu ganhei. E é muito interessante, porque até foi usado. Então, essa depuração. Então, os nossos familiares ou parentes difíceis, eles têm uma função, um objetivo, que é qual? Evoluir. Promover a nossa evolução. E aí, como é que nós vamos fazer essa depuração para que nós possamos chegar? É através Convivência, né? com a convivência, porque a convivência, aí nós podemos substituir, nós podemos falar, esse relacionamento, essa convivência que é o fogo que a gente precisa. Porque lá no livro, creio que é Céu e Inferno, falando de céu, o Kardec deixa bem claro, e também numa revista, no livro que ele escreveu com 24 anos, ele fala sobre isso também. Com certeza. Então ele fala que é para diluir essas nossas imperfeições. Então fica bem claro para nós que hoje nós ainda não temos a família, nós ainda estamos construindo. Outro ponto importante que está em outro livro, no livro também de Emmanuel, quando ele fala desse, está no livro Pão Nosso. Inclusive, o Pão Nosso é um livro psicografado pelo Chico, editado pelo Espírito Emmanuel, que ele traz muita referência a respeito da família. Muito interessante. Sempre quando a gente fala de família, a gente busca a referência no livro Pão Nosso. Então, o que ele coloca para nós aqui? Em família, ele fala o seguinte, aproveitando um versículo da primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, aonde ele coloca o seguinte: aprenda primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo que escreve a Timóteo, e olha só a referência que ele fala. A gente vê que Paulo, ele era muito ligado à questão da família, da vida em sociedade, ligado às igrejas. Então, em várias das cartas que ele escreve para os companheiros e também para as igrejas, nós vamos observar este foco que ele tem sobre a questão da família. E aqui é aquilo que, Jorge, que você trouxe no início. Se nós aprendermos, se nós colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho dentro da família, nós conseguimos ver isso em qualquer lugar que nós estivermos. Porque se lá é o nosso cadinho, o local, o lugar, o instrumento que é utilizado para nos auxiliar a transformação, e aí nós vemos que o Evangelho, ele tem essa função de nos ajudar a essa modificação. E nós temos que entender também que esse parente difícil, porque quando Emmanuel traz o cadinho, por quê? Ele está sendo um instrumento, né, a panelinha, para me depurar. Por quê? Se ele me incomoda, se as atitudes dele me incomodam, incomoda por quê? Porque eu tenho ainda dentro de mim aquilo que ele está me mostrando. Então, é a maneira que eu tenho de expurgar. Uhum. É a maneira que eu tenho de ir retirando isso. Porque, na realidade, só nos incomoda aquilo que você carrega dentro de você, que você tem. Porque o que não te incomoda, você não está nem... Porque aqueles parentes que comungam os mesmos ideais com você, pode fazer o que for, que para você está tudo bom. Mas aquele que você tem aquela rixa, que você torce o nariz para ele, tudo nele te incomoda, porque ele está sendo seu espelho. Ele está mostrando para você, olha aqui, eu sou igualzinho a mim. Eu e você somos iguais. Somos cópia um do outro. Se você Xerox, né? Se você não gosta né? Então, começa a se melhorar, a se tornar melhor, para poder tirar isso de você, que aí você vai olhar para mim e não vai sentir nada. Mas eu acho que não é olhar para... A gente tem que entender, porque o outro, sempre o outro, né? Porque o outro tá assim, então ele tem que melhorar, não. Quem tem que melhorar é você. Eu tenho que melhorar, porque o outro está sendo seu espelho. Isso, você tá... né? Quando nós vamos ver isso no livro Acima do Além,
uma parceria de Chico e Herculano. É muito interessante essa parceria. Ele vai falar para nós. Nós vamos entrar nisso. Aí, olha só o primeiro parágrafo que Emmanuel comenta, ele fala assim para nós: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Aí tá falando de sociedade, né? Porque a gente tenta, hoje em dia principalmente, a gente quer um país, uma nação perfeita, né? Mas esquecemos que o João de Anjos, no SOS Família, diz que a família é a célula da sociedade. Se ela está doente, o resto tudo adoece, né? É lógico. Não é isso que ele está querendo dizer. Não é. E nós queremos 100, como nós queremos 100 pessoas, cuidar de 100 pessoas, o que quer dizer com isso? A gente fica muito... Nós ficamos muito querendo, olhando lá em cima, esquecendo da base. Que aí a base é a sociedade não é a família, não é? Exatamente, a sociedade. Outra coisa que ele quer falar ali também. Se eu não aprendo, dentro desse grupo, a exercer as máximas que o Cristo nos ensina, se eu quero beneficiar, por exemplo, eu me coloco naquela condição que eu quero ajudar as pessoas no seu processo de transformação, por exemplo, de mudança. Ok. Mas, para mim fazer isso, qual que é as ferramentas que eu preciso? O que eu tenho, né? Aqui eu tenho. Não, e principalmente porque que eu já tenho, que eu preciso. Aonde que nós vamos aprender? Nós vamos buscar no Evangelho. E aí, aonde que nós vamos começar a experimentar é justamente dentro desse grupo familiar. Se eu não sei, vamos dar um exemplo, se eu não sei viver em paz, se eu não sei enfrentar as diferenças, dificuldades dentro dessa família, como que eu vou conseguir fazer isso dentro da sociedade? Isso que você falou, Ana, é uma verdade. Eu costumo falar muito isto. E está lá no livro dos Espíritos que ele fala que podemos fazer 1000 projetos, podemos fazer 1000 programas, o que a gente quiser. Se as pessoas não mudarem, porque muitas vezes aquilo que você falou, às vezes a gente cobra do outro e você não vê. Eu cobro que o outro diga a verdade, eu cobro que o outro seja digno, que o outro seja honesto, mas eu sou. E isso muitas vezes começa aonde? Dentro da família. Dentro da família. Por isso que Jesus usa muita palavra, muita semente. Exato. Porque a gente pensa, você está falando aí, se a pessoa, eu estou pensando, o Jorge está pensando, e muitos ouvintes estão pensando, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu sou tão só. Eu só, por exemplo, eu sou um corpo, né? Eu penso só. Eu estou sozinha dentro de uma casa, por exemplo. Eu sei que eu tenho o Evangelho, tenho Jesus, mas eu olho para todas 5 pessoas, como eu vou fazer? É por isso que Jesus usa muita semente. Com certeza. Né? Porque a semente, você põe a semente, né? Você vai plantar com muito carinho, põe ali, você vai, aos poucos, a semente, ela vai se transformando, né? Vai, essa transformação. Não é isso mais ou menos? Com certeza. Olha só, o Emmanuel, num livro que chama Deus Sempre, é até tipo uma poesia, nós só tiramos uma frase, porque eu achei ela importantíssima, para que a gente mude a visão que nós temos dos parentes difíceis. Porque é uma visão muito negativa que nós temos. Nós os vemos como aqueles que vêm para nos castigar, aqueles que vêm para nos dar problemas, para nos dar dificuldades, para nos dar prejuízo. É isso que a gente vê. Ele é o nosso algoz. E é interessante que, com Emmanuel, a gente vê isso como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de promover a nossa mudança, a nossa transformação. E ele fala assim, olha, nesse livro que eu citei, ele fala assim, é um teste para o bem.
Um exercício, né? É um exercício, é o teste, é a mesma coisa. Nós estudamos, nós temos o conhecimento, não temos? Nós lemos, nós buscamos o conhecimento, que dentro da doutrina é muito vasto. Olha, nós temos várias fontes para falar desse tema. Eu tenho um material vastíssimo. Eu escolhi o Emmanuel, mas tem vasto, a gente pega nos livros, nas obras kardecianas, tudo isso você consegue, sim. E a gente buscou esse conhecimento porque a gente quer saber como que eu devo agir e por quê. Porque a doutrina nos dá, vamos dizer, ela nos direciona para isso. Olha, por quê? Por que esse parente, esse meu familiar, e independente qual que é a posição dele e nós dentro desse jogo, dentro desse tabuleiro aí, porque nós podemos colocar, tanto que a gente vê qual que é a nossa convivência com o pai, com a mãe, com os irmãos, com aqueles que estão próximos. Porque muitas vezes a gente não tem só os companheiros com laço consanguíneo, mas nós temos outras pessoas que vêm compartilhar conosco, fazer parte dessa família. Então nós ficamos nos perguntando por quê, quando você diz, por que o fulano torce o nariz para mim? Por quê? O que acontece que, como a gente fala, é uma brincadeira que a gente faz, mas ela não é correta. Nosso anjo de guarda não combina. Aí nós já começamos a pensar. Então já não serve para anjo de guarda. É porque não combina com o outro. Não combina com o outro, aí. E Emmanuel diz que, para a gente saber a família, não, né? Emmanuel fala que, bem simples assim, a gente fica assim, por quê? Porque a família da gente é o espelho do passado. Vocês não concordam? É porque todos, né, aqueles que vêm lá, né, lá de trás, a gente pensa que é passado de ontem, não. Passados dos passados, né? Porque Deus é tão bondoso, infinitamente bondoso, que nós reencarnamos, que nós reencarnamos no meio que nos é propício, não é? Né? Os testes, né? E aqui, essas pessoas, a gente tem que pensar assim, ó, nós, principalmente como espíritas, como eu sempre falo, né, Jóia? Se eles são nossos inimigos, nossos adversários hoje, eles foram nossos amigos ontem. Porque não existe inimizade, né? Antes de ter amizade. Então, olha só, então quando ele coloca para nós que é um teste para o bem. Num livro que chama Caderno de Mensagem, Autores Diversos, o título da lição é Paciência e Serviço. E nós devemos lembrar que um dos itens mais importantes que tem para a convivência é justamente um elemento importantíssimo que é chamado de paciência e serviço. Vamos ver se nós selecionamos um trecho. É o que ele fala. A vida nos propõe variados problemas a fim de descobrir as nossas qualidades potenciais e desenvolvê-las. E com isso nos capacita de modo a realizarmos o melhor de nós mesmos a benefício dos outros. Isso ocorre porque auxiliar os outros será sempre promover o apoio a nós mesmos. Aqui, neste trecho que Emmanuel traz para nós vamos ver tanta coisa aqui, quando ele fala, olha, a vida nos propõe variados... Para que os problemas vêm? Olha, porque nós precisamos descobrir as nossas qualidades. Se eu não for, vamos buscar lá o cadinho, né? Essa panelinha que ali se coloca ali para poder depurar. Como que eu vou saber se as minhas qualidades, como que eu vou adquirir essas qualidades? Se eu não passar pelo teste, se eu não tiver essa experiência. É a mesma. Eu estava comparando, quando eu estava lembrando, estava preparando, eu estava lembrando. Eu falei assim, é engraçado, né? Igual a gente quando vai trabalhar. A maioria das profissões, a primeira coisa que eles perguntam,
uma firma se você tem o quê? Experiência. Experiência. Às vezes não dá nem a chance, poucos são aqueles que oferecem chance Para você ter essa para a experiência. pessoa ter experiência. Deus já é o contrário. Deus, assim, é fantástico. Ele nos dá essa oportunidade de ter essa experiência. Quando ele fala assim, para descobrir quais são as qualidades. Porque é nesses momentos que a gente descobre que a gente está diante das nossas qualidades ou das nossas imperfeições. Quando você comentou, olha, aquilo que eu vejo no outro, eu estou vendo muitas vezes o meu reflexo. Ali nós temos alguma coisa que se identifica. Quando ele fala que nos capacita a nos melhorar, e você já viu como é que a gente vê o outro? A gente vê o outro como um entrave, como nosso adversário que está aí. Ele não é isso. A gente vê o outro, né? A gente já cria uma antipatia sem conver. Eu tiro isso muito pela minha família. O meu pai teve uma única irmã. E eles eram muito unidos. E por uma besteira, eles ficaram de mal. E essa irmã do meu pai, ela toda a vida ela foi muito orgulhosa. Mas meu pai também era, né? Então, ela não procurava o meu pai porque ela queria que meu pai procurasse. Meu pai não procurava ela porque queria que ela procurasse. Então, o que acontece? Morreram de mal. Ele morreu primeiro do que ela. E ela criava a minha irmã. Não deixou meu pai conversar com a filha, não deixou o pai conversar com a filha, não deixou a irmã aproximar dos irmãos. E a família sempre foi fomentando essa discórdia, mesmo depois que meu pai morreu. Eu só tive uma prima que tentou fazer essa aproximação, a ponte. E ela conseguiu. Ela conseguiu reunir. Eu fui conhecer minha tia já estava com quase 80 anos de idade. Que ela conseguiu reunir gente com ela. E no encontro que ela teve, ela falou com a minha mãe que a gente tinha que perdoar, porque toda a vida ela teve um gênio muito difícil, mas ela tinha muito arrependimento de não ter procurado a gente mais tempo. Né? Então, assim, por uma questão de uma bobeira. Então, o que eu deixo aqui para você, ouvinte, né, que está passando por uma coisa dessa dentro da sua família, não coloca a lenha na fogueira, não. Tenta aproximar enquanto é tempo, porque se alguém tivesse feito isso, o que a minha prima fez, o pai não teria morrido sem conversar com a filha, o irmão não tinha morrido sem conversar com a irmã. Irmã fala isso no livro Vinha de Luz? Pode ser? Vinha de Luz. Naquele 88, Tu e Tua Casa. Não é isso? Tu e Tua Casa. Ele fala sobre isso. Quando tiver um coração que tem o evangelho, não precisa com palavras, com gestos, ali está formado ali está formada já uma luz, uma semente, plantada uma semente para clarear vinha de luz mesmo. A gente voltando, isso me fez lembrar de quando Jesus fala, bem-aventurados brandos e pacificadores. Então, dentro deste grupo familiar, nós devemos sempre buscar se ali o pacificador. O Brandel fala muito isso. Olha, gente, nós não estamos precisando de gente briguento, nós não estamos precisando de gente intolerante, nós não estamos precisando de gente que gosta, como você falou, gosta de pôr lenha na fogueira, um negócio. Não, nós estamos aqui para acalmar. Não é ali para instigar mais e mais o ódio, a desavença. E às vezes, quando você falou, as famílias, elas têm os seus segredos que guardam debaixo de 7 chaves, e que muitas vezes isto fica servindo, como no passado foi motivo de discórdia, e muitas vezes a gente vai alimentando isto. Dentro da família tem muito isto, essas questões. E tem um ponto importante que nós vamos chegar até lá. Que quando nós falamos de reencarnação,
Então, aí a gente começa a pensar, espera aí, se lá na época da minha avó, com a família dela, dos meus avós, aqueles espíritos tiveram alguma dificuldade ali, olha só para você ver, eles não vão precisar resolver? Porque no livro A Sonata do Além, nós vamos ver o que os nossos amigos espirituais trazem. Então, é o espírito voltando. É o intercâmbio, né? Ele voltando junto com aquele que ele precisa, que ele fala, ou nós estamos no processo de reajustamento, ou então nós estamos num processo de amor, de aproximação. Porque nós vamos ver como que é a diferença entre como é que a gente lida com esse parente mais difícil. É igual o Jorge falou, olha, tem aquele que ele é difícil, mas eu tenho um amor por ele, eu facilito tudo, eu chego, se alguém coloca algum defeito, vê alguma coisa, eu chego ali, eu busco amenizar. Agora, já tem aquele que eu não gosto, que eu não vou escolher, pelo contrário, tem uma expressão que a gente costuma usar, é o seguinte, meus amigos não têm defeito, os meus inimigos, se não tiver, eu coloco. Você está dizendo de reencarnação, Wesley? Nós, espíritas, estamos com um defeito, eu acho, muito grande. Quando falamos de família, nós ficamos muito presos à matéria ainda. Quando você falou de nossos avós lá atrás, eu já me fui até o plano espiritual. Você acabou de falar, a minha geração já foi. Por quê? Nós já sabemos a imortalidade da alma, nós já sabemos o plano espiritual, estudamos, vem livros e tal. E nós ainda nos retemos muito aqui. Quando ele fala a mensagem que você passou, como queremos lidar com 100, ou seja, ajudar 100, ele não está dizendo da Terra. Não está dizendo aqui no plano espiritual, quando ele fala isso. Porque eu penso assim, vejo também, muitos veem também que a família é uma ponte. Eu venho, meus bisavós, avós, e outros estão indo, ou seja, é intercâmbio. Eu saio de lá, estudo, eu penso, eu estudo, eu planejo, temos um planejamento de reencarnatório. Eles demoram séculos para pegar meu bisavô, para trazer para esse seio familiar que já vem lá de trás. Quando chega aqui, aí nós fazemos o quê? Hoje? Imediatismo, nós não estamos ainda preparados, entendendo ainda o papel do espírita perante a sociedade. Ainda estamos ainda muito no imediatismo, muito ainda no materialismo, porque nós temos que começar a pensar que nós somos espíritos que estamos chegando à Terra, trazendo para o nosso seio espíritos. E nós não estamos pensando nisso, nós estamos pensando mais no imediatismo, mais na matéria ainda, focados muito nessa matéria. Você não acha, Edna, que mais ou menos? Olha, a gente tem que entender, Ricardina, que é o seguinte. Estou falando de espíritos, não estou dizendo. Não, nós somos espíritos. E nós ainda estamos apegados à questão do materialismo. Nós ainda somos, a nossa formação, eu falo que ela ainda não foi completada. Uhum. Nós ainda temos muito ainda da fase primitiva. Então, nós somos espíritos em construção. E isso, e outra coisa, foram quantos séculos que nós aprendemos, que nós ouvimos determinados conceitos, isso enraizou, e agora está numa hora de começar a fazer outro plantio. Mas olha só, no livro que eu citei, As Sonatas do Além, e aonde ele fala do parente difícil, ele fala assim conosco. Assim, no curso do tempo, as existências se intercambiam umas com as outras. É isso que nós estamos falando. Olha, nós desencarnamos e reencarnamos. E muitas vezes esses espíritos no mesmo ciclo.
né, participando de grupo, vem outros e tudo, para quê? Para que a gente possa se harmonizar, para que a gente possa se ajustar. Somente com a convivência, né? Somente porque não tem outra forma. Sim. Porque se assim não fosse, olha só, nós podemos fazer, na atual situação que nós estamos, condição que estamos, a nossa evolução, nós precisamos reencarnar, nós precisamos estar no corpo. Quando nós dizemos lá, olha, que nós vamos descobrindo, nós vamos, e aí o Evangelho nos ajuda a buscar as nossas qualidades, é para isso. Olha só o que ele fala mais para nós um pouquinho. Ele fala assim que os companheiros do passado voltam a nós, reclamando o trabalho, ou a pacificação, o reajuste, ou assistência que lhe devemos. Então, na verdade, muitas vezes a gente vê esse parente como alguém ali que nós estamos fazendo favor de estar com ele. E perguntamos a Deus por que ele fez isso conosco. E, na verdade, nós estamos tendo uma oportunidade de aproximar desse Espírito. Porque a gente não sabe, e que bom que a gente não sabe. Uhum. Que muitas vezes a gente quer buscar e saber. Até outro dia eu vi uma expressão muito interessante, que a pessoa virou o que eu penso, que às vezes a gente fica louco por fazer regressão de memória, a gente quer consultar os espíritos, né? A gente dentro da doutrina espírita, muitas vezes as pessoas até nos perguntam, olha, e o que eu fui no passado, o que aconteceu? Aí a pessoa que estava falando falou assim, olha, eu não preciso disso, é só olhar meu presente que eu sei o que é o meu passado. O meu presente hoje reflete o meu passado, mas também reflete o que eu posso fazer nesse momento e que vai fazer uma diferença muito grande para o nosso futuro, quando ele coloca aqui. Então ele fala para nós o seguinte, que os companheiros voltam reclamando. Olha, trabalho. Quando ele fala pacificação, reajuste ou assistência que devemos para esse espírito. Aí ele vai caminhar conosco, ele fala assim, esse coração magoado e sofredor que nos compartilha a estrada do cotidiano, na terra é invariavelmente aquele mesmo espírito que se nos fez o credor de maior ternura e mais ampla abnegação. Então, muitas vezes, vamos dar um exemplo aqui, nós enquanto filhos, quando a gente tem vários irmãos, muitas vezes vem um ciúme, não é? Porque às vezes o pai ou a mãe às vezes assim, tem uma preocupação maior, dedica uma atenção, e é justamente aquele mais problemático, né? É o mais problemático. E a gente fica enciumado, aí vira aquela confusão. Mal sabe nós que é o mais carente, é o mais frágil, é o que realmente ele precisa de mais apoio para que lá na frente esse espírito possa estar em outras condições, nessa mesma reencarnação possa ser outra coisa, assistência, porque quando a Ana falou do nosso planejamento, e se o espírito muitas vezes tem isso, é porque ele fala assim, olha, eu devo dar a ele uma assistência para que ele possa ser um espírito que nessa encarnação ele não venha cair em quedas maiores do que já foi no passado. Porque se nós formos lá no livro A Gênese, quando ele fala nova geração, ele fala claramente que muitos espíritos que estão retornando ao plano espiritual, esses em situações, eles estão indo preparando para poder voltar. Justamente aqueles que não receberam algum tipo de assistência, faltou orientação, faltou alguma coisa ali para esse espírito. Então, ele vai ter uma nova oportunidade. Então, muitas vezes esse ciúme, nossa, a gente não sabe
qual que é o nosso planejamento, qual que é o nosso compromisso com aquele espírito. Então ele nos convida a refletir que muitas vezes determinados filhos vão precisar de um pouco mais da paciência, vão precisar de um pouco mais de atenção, tudo isso para que a gente possa entender. Muitas vezes, e é justamente esses, não é? Aí ele fala para nós assim: e o filho rebelde, junto do qual te surpreendes hoje, é o irmão a quem prejudicastes ontem com irreflexões que atiraram para a teimosia ou para sugestões de vingança. Essa aqui eu falei assim: nossa, essa aqui ele... Quem que é aquele filho rebelde? Aquele espírito que hoje vem com a nossa vida. E aí nós vamos lembrar, aí quando vocês falaram do nosso reflexo, né, do Goethe, o nosso reflexo, vamos às vezes olhar para dentro de nós mesmos, vamos ver quais são as nossas reações diante de determinadas situações da vida. Muitas vezes a gente não toma uma medida mais drástica por medo das consequências, ou porque aí os ensinamentos do... Aí a importância do conhecimento. Porque aí a gente conta de 1 até 10. Assim, olha, me deu uma vontade de responder, me deu uma vontade de vingar. A gente, né, hoje, igual a gente está vendo aí, a questão da violência, e quando ele fala da questão da vingança, não, se tem mais que vingar mesmo. E muitas vezes esse processo de vingança vai desde as mínimas coisas, desde eu ir lá e rasgar uma coisa sua, objeto seu, estragar, até muitas vezes eu tirar a sua vida, eu tirar o seu pertence, ou então tirar até aquela questão de das suas afeições mais caras. Porque as pessoas, se nós formos olhar, é uma verdadeira enciclopédia. E a gente vê tudo isso acontecendo, assim, bem na nossa frente. Basta a gente observar. Às vezes não é conto científico, é só a gente observar. É só a gente consultar a nossa família de vez em quando. Vai lá, procura, e procura saber. As coisas que a gente vai perceber isso. Então ele fala, quem que é esse rebelde? E às vezes nós, como que era a nossa posição naquela época? Aí a gente vê a nossa posição como pai, como mãe, como professor. Nós, enquanto... E aí um ponto importante. Nós, enquanto religioso. O que é que a gente muitas vezes estilou ali? Naquele povo. E até hoje, por exemplo, se nós vemos a nossa história, a gente vai ver muito isso, né? Eu falei assim, gente, como as mensagens dos nossos amigos espirituais, independente de qual foi, há quanto tempo atrás, elas são atualíssimas, porque naquela época, e eu acredito que muitas vezes elas naquela época, elas não se encaixavam tão bem como se encaixa hoje, quando você analisa a situação. Então, quantos são aqueles que instigam as pessoas à sua volta à vingança? Então, o que é que nós estamos preparando? Esse espírito? Porque muitas vezes, olha só, aquele que se coloca numa condição de conduzir o outro é de uma responsabilidade que a gente não imagina. Eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de brincar, sabe, ouvintes? Que quando a gente vem fazer estudo, apesar, mas já tem tanto tempo. Se você soubesse o frio que dá na barriga, o coração acelerando, porque é a responsabilidade que a gente tem. Porque tem pessoas que conseguem fazer ali, retirar o que pode, o verdadeiro, porque às vezes a gente pode falar alguma coisa que não é verdadeira, que não é bom, que não é útil. Isso é a ética de Jesus. Agora, tem pessoas que não sabem.
E olha só o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de estar falando. A questão, nós enquanto pais, nós enquanto mães, nós enquanto religiosos, quantas são as pessoas que hoje você não pode até falar, dizem que nem acreditam em Deus, aí daí a pouco, quando você vai saber da história, o que é que aconteceu? Porque a gente não sabe. Aí hoje eu ainda estava comentando, cuidado com os falsos profetas. Porque muita gente, Jesus já avisou, muitos viriam em nome dele, mas quando você analisaria a conduta, está muito distante do Evangelho. E aí, Ana, a questão não é só do materialismo, o materialismo é uma coisa, mas quem é os nossos líderes? Quem nós estamos aceitando como nosso condutor? E aí, só completando, aí nós vamos na questão 625, se não me engano, quando ele fala qual que é o maior modelo e guia da humanidade? Jesus. Então, muitas vezes, nós até sabemos, nós até conhecemos o Evangelho, mas quando aparece alguém que nós julgamos, nós o elegemos como sendo o nosso condutor, a gente precisa estar atento que nós somos influenciados e influenciamos também. Olha a responsabilidade. Nisso, gente, não é uma coisa para apavorar. Pelo contrário, o espírito que ele assume a responsabilidade que ele cumpre, ele se ilumina. Uhum. Isso não é coisa para a gente ter medo, pelo contrário. É responsabilidade, pela responsabilidade que o espírito ele cresce, que ele vai tendo oportunidade. Nós quando temos uma tarefa para realizar, nós não buscamos quais que são os requisitos que nós buscamos para que a gente possa passar para essa pessoa essa tarefa. Que ele seja responsável. Quando eu falei lá atrás sobre SOS Família, o João de Anjos fala que de uma célula, né? Que a família é uma célula. É. Aí eu lembrei de um livro que eu gosto muito, pequenininho, singelo, mas se chama Jesus no Lar. O capítulo 1, está lá, Culto no Lar. Em determinado momento, depois ele conta uma historinha, quem quiser, vai ter uma historinha lá, que ele pergunta e tal. Aí tem um pedaço, uma coisa que ele fala. A família é a primeira escola do espírito. Ele está lá no coisa. E fala também o fichário. O que é fichário? Que a gente vai exportar para fora da nossa casa. Se nossa família é o núcleo, a primeira célula, se a gente não fizer um bom trabalho, os pais, eu estou falando para os pais, né? Não fizer um bom trabalho de evangelização, de conduta, de ensinamento, é isso que você está dizendo. Vai surgir sim os falsos profetas, vai surgir sim os governantes. Vai ser. Por isso que a João de Anjos, o irmão também é muito preocupado com a família, por isso. Que ele sabe que a nossa sociedade vai sair dessa família. Vai sair médicos, vai sair políticos, vai sair dentistas. A formação depende da família. Vai sair o gari, não é mais ou menos sair isso? Não é mais ou menos. Então, essa parte da sociedade, vai né? sair Do tudo todo, para sair, o tanto que nós almejamos um mundo de regeneração, comecemos da família. Por isso que ele usa semente. Vamos começar a plantar, né? Tá bom. Quanto? 1 minuto? Então, olha só, aí ele vai falar quem que é a filha mesmo submissa de agora, é aquela jovem que antigamente, em cujo sentimento plantaste desespero e revolta. Olha só, para nós concluirmos a nossa conversa, olha só o que ele disse para nós. Assim, e ainda assim recordemos,
Todo parente difícil é trabalho de amor ou reharmonização com a divina providência nos confia, a fim de que tenhamos o privilégio de transfigurá-lo em degrau de serviço e de luz, no rumo de nossa própria sublimação. Então a gente conclui o seguinte, que o parente difícil, o familiar difícil que nós vemos, nada mais é do que a ponte que nós precisamos passar por ela para a gente chegar à condição de espírito melhor. A gente chegar, como eu falo, qual que é a hora que nós queremos agora? Nós precisamos chegar à condição da classe de espíritos bons. Então, se eu quero ser um espírito bom, essa ponte aí é a ponte que eu tenho. E essa ponte é importantíssima. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do programa. Um programa muito esclarecedor, né? E volto a reiterar. Procure resolver os problemas da sua família com amor, dentro do Evangelho, com Jesus. Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Edson, obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos a oportunidade. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, obrigado pela audiência e até o próximo programa.